Episódio 69, eu quero que você tenha em mente o episódio de ontem, que ele é muito importante para o episódio de hoje. A gente está em Marcos 11, versículos 15 a 19, e a gente vê de novo uma coisa que Jesus não tinha feito até agora. O templo era o lugar sagrado e mais importante para os judeus. Durante a Páscoa, todos os judeus tinham que ir ao templo. E essa era a época da Páscoa, então o templo estava muito cheio, porque todo mundo ia até lá para oferecer os seus sacrifícios. Jesus já tinha ido ao templo outras vezes, ele já tinha ido ao templo outras vezes durante a Páscoa e presenciado a mesma situação que ele presenciou agora, mas ele não tinha agido dessa forma até então, porque ele sabia que se ele o fizesse, ele abreviaria a sua vida, né, e aceleraria a sua morte. Mas chegou na última semana e ele fez aquilo que ele precisava já ter feito desde a primeira vez. O templo, ele era importante porque ele era a forma que Deus tinha de habitar no meio do povo e de revelar para o povo, primeiro, quem ele era, segundo, a consequência do pecado, que era a morte, e o que ele faria para resolver o pecado, que era através da morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, o templo tinha um objetivo muito importante na religião judaica de fazer essas três revelações que são centrais, não só para o povo judeu, mas para a gente hoje também. Né? Aprender quem é Deus, aprender que o resultado do pecado é a morte e aprender que Deus provê um meio de nos resgatar dessa morte. Então, eu até indico para você, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o santuário, e sobre o serviço do santuário no Velho Testamento, pode me mandar uma mensagem e eu posso te passar alguns vídeos sobre isso. Que realmente é um ponto central da Bíblia, é a questão do santuário. Só que os líderes da época, assim como com tudo o resto que eles fizeram, transformaram o santuário simplesmente num checklist de coisas. E pior ainda, além de você ter uma lista de coisas que você precisava cumprir, eles também viram uma forma de ganhar dinheiro em cima das pessoas, já que elas eram obrigadas a cumprir esse checklist. Então, se você lembra da história de ontem, que a gente viu a figueira com folhas, que aparentava dar frutos, mas não tinha frutos, era exatamente isso que acontecia aqui. O ritual do santuário eram as folhas, né? Era aquilo que parecia que revelava quem era Deus, mas estava tão deturpado pelos líderes da época e pelo povo da época também, que ele perdeu o seu sentido e deixou de revelar quem era Deus. Então ele não tinha os frutos que ele de fato deveria ter. E isso é muito interessante. Aqui, a forma como tudo isso está acontecendo no mesmo dia e os discípulos estavam com a imagem da figueira na cabeça. Então a gente também precisa ter essa imagem. E Jesus então faz algo que ele com certeza já queria ter feito antes muitas vezes, que é expulsar esses mercadores. E a gente vê Jesus agindo de forma muito intensa. E ele não fez isso só para expulsar todo mundo né, e foi um acesso de raiva, algo emocional e tal, impulsivo. Não, ele faz isso porque ele precisa que a ordem do templo seja restaurada. Ele sabia que não ia durar muito tempo, que logo depois as pessoas voltariam a fazer as mesmas coisas no templo, mas ele precisava deixar essa declaração de que não era daquela forma que Deus tinha planejado o uso do templo. E o que é muito interessante, que não tem em Marcos, mas tem lá no livro de Mateus, é que quando Jesus faz isso, ele expulsa todos os mercadores, cambistas, né? A reação dele, expulsa os mercadores, cambistas, líderes, fariseus, escribas, com medo dele, mas tem um grupo que não foge, que não se assusta com a reação. Pode até ter se assustado, mas que não foge por causa disso. Que eram justamente os humildes, o povo comum, os doentes, as crianças. Jesus age daquela forma, expulsa quem tinha que ser expulsado para dar lugar para as pessoas que de fato queriam conhecer quem era Deus. E Jesus então começa a ensinar para essas pessoas, ele começa a fazer curas no templo e usar o templo, o santuário, como um lugar que realmente revelava quem era Deus, qual era o problema do pecado e o que Deus faria e já fez, né, para poder sanar com o problema do pecado, que foi a morte de Jesus. E isso me lembra lá do fogo purificador que a gente já falou aqui, que está em Malaquias, que é o fogo que consome
os ímpios, porque eles são cheios de pecado, mas ele purifica aquelas pessoas sinceras e que buscam então a presença de Deus.